Meus irmãos, vamos tentar finalizar hoje a carta de Tiago. Estamos chegando aí na última passagem do nosso estudo, Tiago capítulo 5, versos 12 ao 20. No nosso último estudo, meus irmãos, nós vimos do capítulo 1 ao 12, ao 11. Nós vimos do 1 ao 6, como que Deus trata aqui com aqueles ricos ímpios, aquelas pessoas que estão com o coração nas riquezas, estão confiando nas riquezas. Por ser o Deus delas, essas riquezas, elas estão explorando os pobres, os cristãos. Deus ali envia do verso 1 ao verso 6 o juízo que vai acontecer com essas pessoas. Depois do verso 6 ao 12, do verso 7 ao 12, Tiago traz uma exortação para que os cristãos que estavam sofrendo essas injustiças, e não eram poucas, para que eles sejam pacientes até a vinda do Senhor. Nós vimos que paciência é uma coisa que nós não temos, ela é fruto do Espírito. E Tiago está nos exortando, sede pacientes, porque Deus vai cuidar de tudo isso. Deus nos capacita agora a suportarmos e Deus não vai deixar nada impune. Sejam pacientes. Ele repete no verso 8, sejam pacientes e fortalecei o vosso coração. Nesse intervalo, não brigais, não mintais, não provoqueis uns aos outros, porque o estado ali era tão ruim que é comum nós transferirmos culpas, culparmos e vivermos mal. E Tiago está falando no verso 11, felizes os que perseveraram firmes. E é isso que nós precisamos do Senhor, de que Ele seja por nós, para que nós perseveremos pela graça dele em meio a tantas injustiças e problemas que nós sofremos. E a partir do verso 12 agora, Tiago encaminha para o final da carta dele com uma série de instruções e exortações gerais para os leitores, abordando 3 aspectos da vida cristã que eram fundamentais para ele e que é fundamental para nós também. No verso 12 ele diz sobre juramentos. No verso 13 a 18 do capítulo 5, ele fala sobre a oração. E no verso 19 e 20, ele fala sobre a mutualidade da igreja em resgatar pessoas que se desviaram da fé e nos preocuparmos uns com os outros. São aspectos da fé cristã prática. A fé cristã não é só vivida externamente. Ela começa no coração, no cuidado da língua, que Tiago já falou tantas vezes, agora ele fala com relação aos juramentos. A fé verdadeira está envolvida em uma vida de oração. Nós já vimos que a oração é o oxigênio do cristão. Primeira coisa que um regenerado sente vontade é de falar com o Pai. É de orar. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo lá no capítulo 9 de Atos. Quando Deus o alcançou, falou para ele, vai lá que Paulo está orando. Então, a oração ela é fundamental na vida do cristão. Talvez não a oração que nós estamos acostumados a fazer, né? Orações pedindo, coisas só para nós, como o Tiago já condenou. Vocês não pedem, mas não tem, porque vocês pedem mal. Mas uma oração bíblica, e é interessante nós estudarmos, meu pai sempre falava isso, estudarmos as orações da palavra de Deus. Você pegar todas as orações registradas na Bíblia e nós aprendemos ali orações que trazem Cristo como centro e a nossa dependência dele. E, por fim, Tiago também fala que a fé cristã ela é envolvida no cuidado das pessoas e que nós precisamos nos importar com aqueles que, porventura, se afastam, estão sendo enganados por algum erro doutrinário. Então, nós vemos integridade nas palavras, dependência da oração e no cuidado mútuo com os irmãos, porque uma fé verdadeira, meus irmãos, ela não é estéril, ela produz frutos visíveis na vida pessoal nossa e na vida comunitária. A fé verdadeira ela tem implicações na minha vida pessoal com Deus e na minha vida comunitária. É isso que Tiago vai nos exortar. Então, ele começa no verso 12 dizendo, acima de tudo, porém, meus irmãos. Tiago está voltando agora para os cristãos. Tiago está falando para ele falou dos ricos, condenando os ricos ímpios. Depois do verso 7 a 11, ele falou para os cristãos e agora ele continua. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo.
Tiago aqui apresenta o desafio de não jurarmos por aquilo que não devemos, por não tomar o nome de Deus em vão, por não trazermos Deus como testemunho para coisas corriqueiras, supérfluas, coisas que nós não sabemos. Tiago está falando, parem, porque era comum, pode ser implícito aqui também, que pela pressão que eles estavam vivendo, eles estavam sendo precipitados até nos juramentos dele, nas falas, que para os judeus, muitos deles aqui eram judeus recém-convertidos, eles tinham esse hábito de ficar jurando toda hora por tudo. Tiago está falando aqui pelo problema do uso da língua, pela falta de credibilidade, pessoas que precisam fazer juramentos para se parecer honestas e verdadeiras. Elas sempre estão servindo de apoio, pegando alguma coisa de apoio para que as pessoas possam acreditar nelas. Calvino diz sobre essa passagem que falou que Tiago está denunciando a duplicidade do coração humano. Pessoas que não têm palavra, que ficam tomando o nome de Deus em vão para passar uma credibilidade para as pessoas, mas o coração delas não está correto. Deus requer, então, simplicidade de linguagem. Deus, Ele mesmo é a verdade em si mesmo. E Tiago está falando, se vocês ficarem tomando o nome de Deus em vão, jurando por coisas corriqueiras, chamando Deus como testemunha para coisas supérfluas, para coisas que sem valor, ou até para coisas falsas, vocês estão tomando o nome de Deus em vão. E isso é uma quebra dos mandamentos do Senhor. Então, o Tiago está falando, o juramento falso constitui quebra do terceiro mandamento, que foi reforçado também por uma advertência de Deus, que não teria por inocentes os que tomassem o seu nome em vão. No Sermão do Monte também nós vemos isso. Mas nós também vemos alguns juramentos na Bíblia. Nós vemos aqui, não vamos entrar nesse detalhe, mas Abraão, 14, 22, Abraão faz um juramento. Paulo também chamando Deus como testemunha, que é o mesmo que jurar por Deus a respeito das verdades que ele afirmava em Romanos 1, 9, 9, 1, 2 Coríntios. Então, nós lemos que a oração de Tiago não está proibindo aqui o juramento de forma geral. Ele está falando que nós usamos o nome de Deus mal. Nós não temos firmeza nas palavras, então nós temos que buscar apoio. E Tiago está falando, não use o nome de Deus em vão. Pare de ficar brincando com o nome de Deus. Pare de ficar colocando o nome de Deus que é santo para as coisas que vocês falam sem pensar, sem necessidade. Então, é isso. Na Confissão de Fé de Westminster mesmo, ele diz assim, o juramento, quando é lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunho do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade que ele jura. Então, alguma coisa solene, não coisas corriqueiras, supérfluas, para você tentar passar uma credibilidade religiosa para alguém que está ouvindo. Tiago está falando, seja o seu discurso franco e honesto. Falar de outra forma é invocar o julgamento de Deus sobre nós. Seria suficiente que vocês afirmem ou neguem uma coisa quando houver ocasião. Matthew Henry diz assim, que se torne conhecido, que vocês mantenham a verdade, são firmes na sua palavra, e por meio disso vão descobrir que não há necessidade de jurar sobre o que disseram. Assim vocês escaparão da condenação que foi anexada expressamente ao terceiro mandamento, porque o Senhor não terá por inocente o seu nome em vão. Então, aqui aprendemos, o cristão deve ser confiável pela palavra e não por discursos religiosos. A nossa fala revela o nosso coração. Se eu estou brincando com o nome de Deus, se eu estou tomando o nome de Deus, que é santo, em vão, para coisas sem importância, para coisas não solenes, de acordo com a palavra de Deus. E a integridade começa na vida comum, não apenas no culto. Por isso que o Tiago dá essa exortação. Seja verdadeiro, seja simples, seja verdadeiro, seja íntegro com as suas palavras. Essa é a primeira exortação que nós devemos aprender, para não cairmos em juízo. Que juízo é esse? Eu estou tomando o nome de Deus em vão. Então Deus vai julgar quem brinca com o nome dele, quem usa o nome dele para as coisas que não tem necessidade, que não é lícito usar. Depois, nos versos 13 e até o verso 18, falam da oração, do poder da oração, da necessidade de oração. Então, Tiago apresenta 3 situações na vida cristã. Ele fala assim, no verso 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Novamente, o uso da língua. No primeiro, Tiago adverte para juramento, usar a língua de forma errada, brincando com o nome de Deus. Agora ele está falando de uma outra forma de nós usarmos corretamente. Então, o primeiro caso que Tiago fala da oração, ele está dizendo aqui, está entre vós alguém sofrendo? Faça oração. Está alegre, cante louvores. Meus irmãos, a vida cristã
ela é feita de sofrimentos e de alegrias. Ninguém só teve sofrimento na vida e ninguém só teve alegria. Se nós olharmos a vida dos homens de Deus, a vida do próprio Cristo, eu estou falando de alegria de situações, ausência de sofrimento. Nós passamos por momentos que estamos sofrendo de aflição e passamos por momentos de alegria também. E o que nos é recomendável como cristãos agir nessas situações? Porque sem a graça de Deus nós agimos errado nas duas. Na aflição nós caímos na murmuração, na inveja, na comparação, culpamos a Deus, culpamos as pessoas, pecado da autocomiseração. No sofrimento nós tendemos a nos afastar da igreja, nos afastar da palavra. Não compensa ser crente. Não compensa ir lá na igreja. Não compensa isso, eu não quero mais saber. E nós murmuramos e reclamamos. Tiago falou, não, faça oração. Meus irmãos, esses homens aqui estavam sofrendo realmente. Tiago já tinha aconselhado ele em várias situações. O sofrimento nos gera impaciência e murmuração naturalmente. Os irmãos podem testificar isso na vida de vocês. Eu estou falando por experiência própria. Sem a graça de Deus, é isso que nós fazemos. Mas a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17 para nós orarmos sem cessar, em todos os momentos. O salmo como um todo, que o Danilo está estudando conosco, nós vamos ver como os salmistas viviam isso. Oravam, cantavam louvores. Oravam e cantavam louvores. Muitas vezes não faziam isso e Deus corrigia eles. Mas quando eram corrigidos, eles expressavam, eles tinham liberdade de orar a Deus, de clamar a Deus na hora da aflição, com temor, com respeito. E também tem muitos salmos de vitórias, de cantos. Por exemplo, Salmo 18,6, o salmista diz assim, na minha angústia eu invoquei o Senhor. Eu gritei por socorro ao meu Deus, e Ele, no seu templo, ouviu minha voz, e o meu clamor penetrou os meus ouvidos. Essa é a verdade. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor, ou seja, eu levei a Deus em oração. Porque se nós não fizermos isso, meu irmão, nós vamos cair na murmuração, nós vamos cair na impaciência, e nós vamos nos afastar. Por exemplo, no capítulo 5, verso 4, quando eles estavam sendo injustiçados, o texto diz que Deus ouviu o clamor dos ceifeiros. Deus ouviu a oração deles, o clamor deles. Jesus orou no Getsemane, no momento de angústia dele. Paulo orou muitas vezes, e nós lembramos de 2 Coríntios, no espinho da carne dele, Paulo orou. Paulo elevou o problema dele, a aflição dele em oração. Davi orou diversas vezes. Então nós somos exortados, meus irmãos, a orar em tempos de aflição. Não fazer aquela reza mecânica, mas a colocar diante de Deus tudo que Ele já sabe. Mas Ele instituiu um meio para nós nos relacionarmos com Ele, para que o nosso coração seja humilde, quebrantado na dependência dEle, para que Ele trate conosco através da oração, e nada mais comum do que um filho querer falar com o pai. Sem fantasiar, sem preocupar com palavras bonitas, sem preocupar com expressões teológicas, Deus conhece o nosso coração. Deus quer nos levar a clamá-lo de coração. Nós vemos aqui, meus irmãos, o contraste da verdadeira teologia com a falsa teologia, porque a teologia da prosperidade e outras falsas teologias, o que ela ensina? Negue o sofrimento, declare vitória, rejeite qualquer sofrimento. Não aceite qualquer problema que você esteja passando. Jesus quer o melhor para você. Jesus levou na cruz todas as enfermidades, ouvi essa. Então eu não aceito nenhuma enfermidade. Mas a Bíblia diz, não, nesse mundo vocês vão ter aflição. Ore a Deus, Deus vai fortalecê-lo. Deus pode nos livrar? Sim, mas muitas vezes Ele vai nos fazer fortalecidos em meio à aflição. E Deus, a oração fortalece o nosso coração para nós passarmos por isso. Então a Bíblia diz que existe, não precisa declarar, eu rejeito essa aflição. Você fala, Senhor, me dê um coração correto para passar por isso. Trabalha comigo. Trata o meu coração. Sim, eu posso orar para ser liberto dela. Paulo orou 3 vezes, mas Deus falou assim, a minha graça te basta. E bastou. Então, muitas vezes nós vamos orar e a aflição não vai passar. Porque Deus está falando assim, eu preciso que você entenda que a minha graça é suficiente,
na sua vida, você não está entendendo o propósito que eu tenho para você. Mas nem por isso nós precisamos fingir o estoicismo. Não, nada me afeta, eu não preciso orar, eu não estou... A pessoa não quer transparecer que está com um problema, porque ela acha que ela pode correr na murmuração, ou ela quer se parecer tão forte que nada afeta ela. Meus irmãos, ninguém é assim. Nós precisamos colocar diante de Deus os nossos clamores, os nossos medos, os nossos temores, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, os nossos medos, que Ele trabalha em nós. Está alguém alegre? É fácil se comportar corretamente na alegria. Não é. Porque na abundância nós tendemos a esquecer de Deus. Na abundância nós tendemos a nos afastar da igreja. Na abundância nós tendemos a acreditar como um mérito nosso. Então, não é. Tanto é que em Provérbios 30, na oração de Agur, lá nós lemos: Senhor, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. A pobreza para que eu não venha furtar e a riqueza para que eu não me afaste do Senhor. Porque quando nós estamos bem, meus irmãos, geralmente o nosso coração é enganoso. Nós nos iludimos e nós tendemos a começar a confiar na nossa carne, no nosso braço, nos nossos méritos, no nosso dinheiro, nos nossos bens, e eu vou comemorar a vida à parte de Deus. Eu vou esquecer Deus. Eu não canto louvores para Deus na prosperidade. Mas Paulo nos ensinou isso em Filipenses 4. Em todos os momentos, nós devemos estar contentes, tanto na escassez quanto na abundância, porque Deus nos fortalece em todas elas. Paulo e Silas, em Atos 16, estavam louvando a Deus enquanto estavam presos, sendo castigados. Isso não é fruto de um coração ou de um temperamento, isso é fruto da graça, meus irmãos. Nós não louvaremos a Deus nem na prosperidade. Na prosperidade, nós vamos nos esquecer de Deus, se não for a graça de Deus. Tiago está falando: se vocês estiverem sofrendo, faça oração. Se está alegre, cante louvor, ou seja, acredite tudo a Deus, mantenha seu relacionamento com Deus, seja na oração e seja no louvor. Não é que na aflição você não pode louvar. Não é que na prosperidade você não pode cantar louvores. Não é uma regra. Paulo está falando aqui, nessas situações, as coisas mais específicas é que na aflição nós vamos orar. E quando nós vamos orar, Deus vai corrigir o nosso coração, então nós podemos louvar. E na prosperidade, nós também devemos orar. Tiago só está tratando aqui do que é mais comum, que as aflições nos levam mais à oração e a prosperidade mais ao louvor. Deve nos levar. E aí, Tiago continua aqui no capítulo 14. Está entre vós doente, ou seja, sofrendo, alegre, e agora Tiago fala doente. Essa é a realidade do nosso meio, meus irmãos. Alegria, aflição, doença. Está alguém entre vós doente? Tiago não está falando declare vitória. Rejeite isso. O que Tiago está falando? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração de novo. Façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Vamos ver o que Tiago está nos ensinando aqui. Primeira coisa, nós vemos a importância do contexto da igreja local. Você está doente? Se você é um desigrejado, você vai chamar quem? Que presbítero que você vai chamar? Que líder que está sobre você? Que liderança que está sobre você? Então, aqui nós vemos, chama os presbíteros da igreja, aquelas pessoas que estão te ensinando, aqueles seus irmãos em Cristo, que são tão necessitados quanto você. Chame eles. É a vida do corpo, é a vida da igreja. Não diz para ele procurar na cidade alguém, mas chamar os presbíteros da igreja. Veja bem, Tiago não está proibindo de ninguém ir por um pronto-socorro, hoje que nós temos, que ninguém de procurar um médico. O que Tiago está falando assim, nós nos esquecemos dessa parte. Geralmente nós procuramos os recursos que nós temos e esquecemos da oração. Então, Tiago está falando assim, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. A iniciativa aqui, meus irmãos, veja bem, nós não podemos ir além do texto. A iniciativa é, está alguém doente? Chame os presbíteros, ou seja, essa pessoa está tão fraca, tão doente que ela está impossibilitada de frequentar um culto público, de sair da sua casa.
Então, a iniciativa dela, ela pede para chamar os presbíteros da igreja, para que esses presbíteros vão orar com ela. É um estado de fraqueza que impede ela de sair e de continuar na reunião. Ao que me parece, meus irmãos, só há um outro exemplo de oração com óleo que pelos apóstolos registrado lá em Marcos 6, 7 e 13, que diz que expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Não há outros exemplos no Novo Testamento, não há instruções de Jesus e dos apóstolos sobre isso. Nas recomendações que Jesus deu aos discípulos para curar doentes, ele não incluiu unção com óleo, ele diz para orar. Jesus nunca mesmo se utilizou da unção com óleo. E nós podemos pegar essa passagem e transformá-la num mandamento, numa ordem apostólica, o que ela não é. O que Tiago, então, estava ensinando? Primeiro, que óleo era esse? Era um óleo de oliva comum na Palestina, mencionado mais de 200 vezes na Bíblia, usado para combustíveis de lâmpadas, também em alguma ocasião como remédio, em Lucas 10, 34, para unções em festas. Não era um produto mágico ou específico, místico. Nós gostamos de nos agarrar nessa... eu quero... Que óleo que é isso? Eu quero comprar esse óleo. A nossa mente já... Daqui a pouco você vê um anúncio de óleo aí, você vai atrás. Não vai. Não era um produto mágico. João Calvino, já nos alertando há tantos anos atrás, ele diz assim, o poder não está no óleo, mas na promessa de Deus respondida pela fé. O foco aqui é a oração, não é o óleo. Não há unanimidade, meus irmãos, nem mesmo entre os cristãos reformados, com relação se nesse caso o óleo estava sendo usado como um remédio ou como um símbolo do Espírito Santo. As pessoas interpretam de formas assim, e há razões para isso. Eu, estudando pelo contexto, e também seguindo outros homens de Deus, como Augusto Nicodemos e João Calvino, entendo que nessa situação, o óleo era um símbolo do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Não estava sendo usado aqui como remédio. O que o óleo também era usado para isso, por exemplo, em Êxodo 39, 7, a unção do sacerdócio com o óleo da unção. Levítico 8:12, a unção de reis associada à vinda do Espírito Santo sobre eles, como foi no caso de Saul. 1 Samuel 16:13, como foi no caso de Davi, que Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia diante o Espírito do Senhor se apossou sobre Davi. E Zacarias 4:3 também tem um texto assim. João Calvino mesmo, só citando, ele diz, não posso concordar com aqueles que pensam que o óleo era usado como remédio nestes casos. Então, o óleo aqui, nós entendemos que, eu pelo menos entendo, junto com o presbitério, nós já tratamos sobre isso, o Danilo já trouxe uma pregação sobre esse texto, que Tiago aqui está usando um ato simbólico do Espírito Santo. Não é um mandamento, nem uma ordem apostólica essa unção. Quem que pode ser ungido? O texto é claro, somente os doentes. Somente aqueles que estão impedidos até de sair, ou estão em casa, ou estão no hospital, que estão realmente fracos, estão padecendo uma enfermidade grave ou não, mas eles estão numa situação que estão necessitando de uma visita mesmo. Não existe previsão para ungir com óleo pessoas em outras situações, desemprego, dúvidas, dívidas, né? Vou passar o óleo na maçaneta para acabar com a minha dívida, ou coisa assim. Tudo isso aí é misticismo. Tudo isso aí não tem nada de respaldo bíblico. Como se dá essa unção? Então, chame os presbíteros. Ele chamou os presbíteros, diz aqui, e nesse contexto, meus irmãos, a liderança não precisa ir todos os presbíteros, chama os presbíteros. Da liderança, se puder, e todos, senão vai aqueles que puderem. E diz que os presbíteros devem orar com ele. Orar, logicamente, em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor, se for da vontade dele, cure aquela pessoa, restaure a saúde dela, restaure o que for preciso ali na situação dela, e nós podemos usar, não é obrigatório. Ah, mas e se a pessoa não quiser ser ungida, não vai ser salva? Não. O
poder está na oração, está em elevar a Deus aquela necessidade diante de Deus. Então, nós vemos que Jesus jamais ungiu os apóstolos com óleo, e eles tiveram poder para curar as suas pessoas também, através das orações. E aí diz que eles vão ungir em nome do Senhor, porque tudo que nós fazemos tem que ser em nome do Senhor. Então, tudo o que nós estamos fazendo aqui está sendo dentro de um contexto de autorização do Senhor pela palavra dele. E o verso 15 vai tratar sobre isso depois. Então, qual que é o resultado dessa oração e dessa unção? A oração da fé, diz o verso 15, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Sempre que alguém receber uma oração e for ungido, nesse caso específico, a palavra diz, vai ser curado? Não. Não é uma regra. Não é uma regra. Então, para que ungir? Para que orar? É a pergunta que vem. Por que nós oramos, então? Nós estamos relacionando com Deus, nós estamos suplicando o poder de Deus, a soberania de Deus, a ação de Deus. Nós estamos confiando unicamente no Senhor, que pode fazer aquilo. Então, a questão aqui é a oração. Veja o que Tiago disse, a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor não está no poder de quem vai lá, não está no poder do óleo, está na vontade do Senhor. É o Senhor quem vai fazer o que Ele quer fazer. Não é uma visita apenas evangelística, embora a pregação do Evangelho pode ser feita, mas é com a finalidade de buscar diante de Deus a cura daquele enfermo. É claro que nós vamos falar do Evangelho para a pessoa. É claro que você não vai chegar lá, quem que é o enfermo? Faz oração e vai embora. Tem todo um contexto de você conversar com a pessoa, orar com a pessoa, deixar a pessoa falar com você, colocar diante dela, diante dos presbíteros, o medo, os temores. É uma visita pastoral que está envolvida nisso daí. E a Bíblia diz que se houver cometido pecados, serão perdoados. Quem pode perdoar pecados? Não são os presbíteros, é somente Deus. Aqui está envolvido um contexto de que a pessoa pode estar doente por causa de um pecado. Mas nós nunca podemos associar toda pessoa que está doente por causa de algum pecado que ela cometeu. Não podemos. De forma geral, meus irmãos, todos os problemas que nós temos é fruto do pecado original da queda. Quando o pecado entrou no mundo, entrou doença, entrou tudo que de ruim que a gente conhece. Mas o que o Tiago está falando é que muitas vezes, como no Salmo 32, Davi fala, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, a mão do Senhor pesava sobre mim. Muitas vezes pode ser por causa de algum pecado específico que Deus esteja tratando com aquela pessoa. Você nunca pode visitar alguém doente e falar, opa, vamos tentar descobrir que pecado que é. Não é nesse sentido. Você vai lá para orar, você vai lá para orar em nome dela. E nessa conversa pastoral, muitas vezes a pessoa vai falar assim, ela vai admitir, eu estou afastada do Senhor, eu fiz isso. E Deus pode usar coisas assim, a pessoa que está vivendo numa amargura tão grande, afastada de Deus, quebrando princípios de Deus, tão endurecida, e Deus pode usar uma enfermidade para quebrantar o coração dela, e no leito ali de enfermidade, Deus pode fazer com que ela confesse alguma coisa que ela precisa. Então, nesse caso, ela vai confessar o pecado, e Deus sabe se isso é verdadeiro ou não, e mesmo ali Deus perdoa os pecados. Mesmo ali, Deus vai trazer o perdão para essa pessoa. Mesmo naquele contexto de debilidade, de fraqueza, Deus tem os meios dele que nós não conhecemos. Mas Deus pode fazer uma pessoa tão saudável, de repente, que está vivendo tão longe dele, quebrando o princípio, vivendo o pecado, de repente Deus pode... Porque a nossa saúde, meus irmãos, não é nada. E Deus tem os meios dele de tratar conosco. Então, nós, muitas vezes, meus irmãos, nessa conversa, nós damos oportunidade. E se houver, veja, não é vai ter pecado, é se houver o pecado, às vezes não é. Às vezes ela está com problema, porque nós temos problema, porque nós estamos num corpo que está se degenerando por causa do pecado, nós temos problemas
internos, nós temos problemas externos, nós temos problema por falta de cuidar do corpo, nós temos problema de um monte de coisa, que não tem nada a ver com algum pecado que nós cometemos. Se você for ler a história de Deus, quantos homens de Deus sofriam? Você pega, vai ler a vida de Spurgeon, Jonathan Edwards, e por aí vai. Esses homens sofreram. Paulo, quando ele ora mesmo lá, a gente não sabe o que é aquele espinho. Uns falam que era podia ter gota, malária, alguma coisa, alguma doença, mas era caso de algum pecado específico da vida de Paulo? Não, não era. Mas pode ser. Então o Tiago está falando, se nessa conversa vocês perceberem, ela vai confessar e Deus pode perdoar os pecados dessa pessoa. Então é isso que Tiago está nos ensinando. É possível que existam pessoas doentes no nosso meio? Sim. Que estejam apenas sofrendo doença porque vivemos um corpo debilitado, sim, mas pode ser que sejam problemas. Agora, nós não somos caçadores disso daí, não vou ficar investigando. Isso Deus vai revelar, isso Deus vai fazer acontecer se for preciso. Por exemplo, Deus feriu Miriam com lepra quando se rebelou contra Moisés, número 12:10. Uma atitude, a Miriam estava se rebelando contra Moisés e Deus, então, de uma forma de punir, fez isso. O falso profeta Elimas ficou cego por resistir a Deus, Atos 13:11. Mas muitas outras situações não tiveram causas com pecado cometido, causa e efeito. Por exemplo, Paulo mesmo, lá em 2 Timóteo 4:20, diz, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Por que Paulo, então, não orou e não ungiu e resolveu a situação? Paulo também não fala que Trófimo estava doente por causa de pecado. Então, acontece. O que nós temos que fazer é atender, orar pelas pessoas para Deus restaurar ela, a saúde dela, e na conversa Deus vai fazer o que for preciso para que essa pessoa realmente seja curada, não só do físico, mas da alma dele, da alma dela também. E nem sempre, meus irmãos, que houver a oração, vai ter cura. Nem sempre. Irmã Etel, meu pai, quantas outras pessoas que nós oramos tanto, e Deus tinha outro propósito. E quantas pessoas enfrentam problemas, debilidades, por anos. E Deus ouve por bem não curar-nos. Então essa pessoa está em pecado? É claro que não, necessariamente não. Deus tem os planos. Mas o que Tiago está ensinando é que nós não devemos nos esquecer de orar pelas pessoas, pelos enfermos, de dar oportunidade também para que ela fale da dor dela, seja por causa de pecado, ou seja, não por causa de um pecado específico. Falar do amor de Cristo, do perdão, da graça oferecida. Essa é a função dos presbíteros da igreja, nesse caso específico. Uma visita acompanhada de oração. Então, meus irmãos, nós devemos rejeitar qualquer tipo de aplicação não bíblica disso daqui. Eu sei que há muita confusão no meio hoje, muitas pessoas se agarrando em misticismo e coisas que não são o que a Bíblia ensina. Seja fiel ao que a Bíblia ensina. Unção de objetos, em cultos, pessoas, instrumentos. Não são práticas bíblicas, meus irmãos. Se você tem alguma enfermidade, está tão debilitado, chame os presbíteros para que eles orem com você, se você não está podendo vir à reunião da igreja. Isso não quer dizer que você não deve buscar remédio, socorro, também nas coisas que Deus permitiu que nós façamos. Mas é sempre assim. Esse dia eu ouvi uma frase que é, Deus sempre que cura, e às vezes os médicos levam os honorários. É sempre Deus que cura, usando médico ou não, usando remédio ou não. É Deus quem cura. Por isso que nós devemos sempre orar. E também usar os meios que Deus permitiu. Não despreze a graça comum derramada no Senhor por meio também de homens que podem orar e que podem também curar através da medicina. Mas no caso aqui, Tiago está falando, ore, chame esses irmãos da igreja num contexto de mutualidade cristã, da importância da vida de corpo. Jamais despreze o que Deus pode fazer através da oração. E o verso 16, Tiago continua falando sobre oração. Agora, para que nós não pensemos, então só os presbíteros que podem orar.
Tiago está falando, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Vida de corpo. Orai uns pelos outros. Outra mutualidade cristã. Para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mutualidade cristã, confessando pecados uns aos outros. Dentro do contexto da igreja, meus irmãos. Se nós temos problema uns com os outros, eu não preciso, como confessar para um padre, confessar para alguém específico. Eu confesso para Deus e eu trato com as pessoas. Nós temos essa mutualidade, esse dever de confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Tem gente que acha que só a oração do pastor funciona, só a oração do fulano. A Bíblia está falando, orai uns pelos outros. Você é um cristão, você é regenerado, você tem o Espírito de Deus. E nós pecamos durante a caminhada cristã, infelizmente. Então, confesse os seus pecados uns aos outros, trate isso. Ore uns pelos outros, porque isso traz cura. Isso traz libertação. Isso traz vida no corpo. E aí diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O justo aqui, como o Flávio falou de manhã, é o justificado, aquele que tem um relacionamento com Deus, aquele que foi perdoado por Deus, aquele que tem o Espírito de Deus, que está em comunhão com o Senhor, ele deve orar, ele deve usar esse recurso, esse meio de graça que é a oração, tanto para Deus como uns pelos outros. A confissão de pecado uns pelos outros. A súplica, nós sabemos, não é para mudar ou comandar a Deus, é o meio pelo qual Deus instituiu para que nós peçamos e Ele cumpra a vontade dEle em nosso meio. Nós lemos aqui casos, Abraão orou a Deus e Deus sarou Abimeleque e suas mulheres, Gênesis 20, 17. Ezequias orou e Deus sarou o povo. Moisés orou e Deus curou Miriam. Elias orou, nós vamos ver, e Deus trouxe vida ao filho da viúva. Não esse caso, mas Elias também orou. Então nós vemos que Deus instituiu a oração. Não para que a gente faça as coisas acontecerem. Muitas vezes nós vamos orar e aquilo que nós oramos não vai ser atendido. E nós devemos falar assim, a graça de Deus basta. Mas nós devemos orar. E nesse contexto, orar uns pelos outros. A igreja não deve terceirizar o cuidado espiritual apenas para os líderes. Orar uns pelos outros, confessar uns pelos outros. Se você é um membro de uma igreja, se você é um cristão, você tem um dever de cuidar uns dos outros também. Isso não é problema meu. Fala com os pastores da igreja, fala com os presbíteros, fala com os diáconos. Se você é um líder, o sofrimento de alguém deve nos levar a orar por ele, não a nos isolar dele. É interessante que muitas vezes quando a gente percebe alguém passando por dificuldade, a gente se afasta. Talvez porque a gente não sabe o que fazer, não sabe o que falar, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Mas a gente, às vezes, só chegar lá e falar, irmão, eu quero orar com você. Ou você acha que sempre que alguém vem procurar a gente tem solução? Não tem, irmão. Eu falo, Senhor, vamos orar junto e vamos pedir graça de Deus e o Senhor vai trabalhar conosco. Mas nós devemos nos aproximar, orar uns para os outros, dentro de um contexto, no caso aqui, também de confissão de pecado, se for preciso. E agora Tiago vai dar um exemplo do poder de oração. Verso 17, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, verso 18, e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Sobre Elias, meus irmãos, esse livro de A.W. Pink é fantástico, é só sobre a vida de Elias. Quem traduziu esse livro aqui foi o pastor... Isso, pastor Hélio, está aqui, ó. Até grifei aqui. Pastor Hélio, ele que me deu esse livro aqui faz muitos anos. É tremendo esse livro sobre a vida de Elias. Eu quero ler aqui para os irmãos algum trecho aqui do que A.W. Pink fala nesse caso específico aqui de Elias. Ele cita lá 1 Reis 17. Tão certo, quando Elias falou para Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Aí A.W. Pink diz assim, repentinamente, sem qualquer anúncio, um homem simples. Porque quando a gente pensa Elias orou, fala, nossa, Elias devia ser um cara
famosíssimo, né? Quem sou eu para orar? Olha só o que ele diz. Repentinamente, sem qualquer anúncio, um homem simples, vestido de roupa humilde, surge diante do rei apóstata de Israel como mensageiro do Senhor e como arauto de um terrível juízo. Ninguém da corte sabia muita coisa sobre Elias. Quem que é esse cara que está chegando diante do rei e falando de um juízo? E aí ele diz assim, é assim que Deus utiliza muitas vezes as testemunhas de sua verdade. Ao seu comando, elas aparecem e desaparecem. Não surgem das fileiras os influentes nem dos eruditos. Não são produto do sistema deste mundo, nem o mundo lhes põe coroa de glória na cabeça. E ele diz assim, quando Elias fala lá, tão certo como vive o Senhor, ele diz, em cujo nome eu me aproximo de ti. Veja, Elias estava falando assim, eu temo Deus de Israel, em cujo na presença dele eu estou. Elias já estava evangelizando, porque o povo ignorava que existisse Deus. E Elias estava falando assim, na presença desse Deus eu estou. Por isso que eu tenho coragem de chegar diante do rei, que todo mundo tinha medo. E ele diz assim, em cujo nome eu me aproximo de ti, em cuja veracidade e poder eu obedientemente confio, em cuja inefável presença eu estou consciente de que agora estou, e a quem eu tenho orado, e de quem obtive resposta. Então, quando Elias orou, meus irmãos, a W. Pink trabalha isso, não foi assim, eu vou orar. Elias já tinha uma vida de oração na vida particular dele, na vida privada dele. Por isso, quando ocasionou algo público, Elias já tinha um temor de Deus, Elias já tinha uma comunhão com Deus. E diz aqui, a W. Pink diz assim, que fique bem claro que o profeta não começou as suas ferventes súplicas depois de aparecer diante de Acabe, mas 6 meses antes. Aqui, então, reside a explicação da sua certeza e ousadia diante do rei. A oração privada era a fonte do seu poder em público. Ele pôde permanecer imperturbável na presença do perverso monarca, porque havia se ajoelhado humildemente diante de Deus. A sua devoção não era estéril, formal, nem apática, mas era de todo o coração fervente e eficaz. Elias não somente estava seguro da realidade da existência do Senhor, mas também estava consciente de estar na sua presença. Embora estivesse diante da pessoa de Acabe, o profeta sabia que estava na presença de alguém infinitamente maior do que qualquer monarca terreno, aquele diante de quem os anjos se curvam em reverente oração. É por causa disso, meus irmãos, que Elias, e que a Bíblia diz aqui, Elias, esse Elias que apareceu repentinamente, que ninguém conhecia, pessoa humilde. Por isso que a Bíblia diz, ele era um homem semelhante a nós, para quê? Para que a gente não fique idolatrando. Mas também Elias, orou. Por que a Bíblia fala assim, um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas coisas que nós, porque o poder não está em quem ora, está em Deus. E nós tendemos a falar, quem sou eu para orar? Sim, se nós olharmos para nós, quem somos nós mesmo? Mas nós temos um Deus que é poderoso. E a Bíblia diz que ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, meus irmãos. Elias estava indignado com os pecados de Acabe, um deles, o seu casamento com a ímpia Jezabel, que o Flávio citou hoje, 1 Reis 16. Um dos castigos com os quais Deus ameaçou os judeus em caso de idolatria foi exatamente a seca, Deuteronômio 28. E Deus, então, escolhe um homem que ninguém conhecia, que ninguém sabia, que não tinha referência nenhuma, para chegar lá com coragem. Não é com arrogância, é com coragem. Arrogância é uma coisa, coragem é outra. Ele chegou confiado em Deus. Elias, com insistência, orou para que não chovesse. Agora, veja como a Bíblia trata essas pessoas, meus irmãos, para que nós não fiquemos nem idolatrando, Falar, mas também Paulo, mas também Pedro, mas também Elias. E nem que a gente fique assim, também achando, eu não consigo. Olha só, Paulo também mostrou a mesma palavra aqui quando ele e Barnabé curaram um coxo, dizendo, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Atos 14, 15. Pedro levanta Cornélio de seus joelhos, dizendo, ergue-te, que eu também sou um homem. Atos 10, 26. Esses homens estavam acreditando o poder a Deus, mas não a eles. E hoje nós vemos pessoas acreditando o poder a elas, como se elas tivessem autoridade, como se elas fossem capazes de fazer tudo. Esquecem de Deus e elas querem ser deuses.
Agora, esses homens aqui estão falando assim, eu estou na presença de Deus, a quem eu vivo, a quem eu sirvo. Eu sei que vocês não estão nem sabendo que Deus que eu estou falando, mas Ele existe. E é em nome dEle que eu estou aqui. E nós devemos tirar proveito quando nós lemos essas pessoas. Nessas informações, ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Meu irmão, tem esperança para mim e para você. Para nós podermos ter acesso a Deus. Pelo nome de Cristo, pelos méritos dele, nós devemos ter uma vida de oração e suplicar a Deus. Porque se Deus não mudar a situação, se não for da vontade dele, ele vai mudar o nosso coração. Muitas vezes Deus muda a situação através da oração. Muitas vezes Deus muda o coração e a situação junto. Às vezes só o coração, às vezes os dois. Mas o fato é que Deus quer nos levar a clamar, a orar, a nos depender dEle. Deus ordena não apenas o fim, mas também os meios. E os meios, um deles é a oração. Por isso que nós oramos. É um privilégio, meus irmãos, nós orarmos a Deus. Sabemos que nós vivemos na presença dEle e que Deus não tapa os ouvidos para os seus filhos, que Deus nos ouve. E que nós não precisamos olhar para os nossos méritos para orar, porque senão ninguém de nós vai orar. Nós temos que olhar para o Senhor, confiar unicamente no nosso mediador, que é Jesus. Então Deus fez isso através de Elias, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Porque Deus quis que não chovesse. Deus queria castigar o povo e usou uma pessoa que ninguém conhecia para mostrar o poder do Deus de Israel. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Tiago deseja aqui, então, inspirar os seus leitores que em todos os cristãos ao longo da história da igreja, a plena confiança em Deus Todo-Poderoso. Deus pode fazer o que Deus comanda tudo, meus irmãos. Deus comanda os céus e a terra. Deus é dono de tudo. Deus pode fazer o que Ele quiser. Nós vivemos na presença de um Deus que pode tudo, meus irmãos. Que Ele não vai fazer tudo que nós pedimos, graças a Deus por isso. Mas que Ele vai fazer tudo que Ele mesmo já determinou. E graças a Deus por isso. E nós vamos nos conformar a isso. Então nós aprendemos que nós devemos orar. Confiar que a oração é o meio de nós relacionarmos a Deus, de nós nos quebrantarmos diante do Senhor. E por fim, verso 19 e 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Novamente, meus irmãos, se algum dentre vós, Tiago está falando, se algum dentre vós, meus irmãos, se desviar da verdade, começar a acreditar em outras coisas, começar a vacilar, talvez querer voltar para o judaísmo, como Paulo exorta até os Gálatas também. Nós devemos saber que nós estamos sujeitos, meus irmãos, muitas vezes a fraquejar, a termos lutas, às vezes ficarmos meio apáticos na fé. Tiago está referindo algumas verdades aqui para nós. Ele diz, meus irmãos, quando alguém se desviar, não vire as costas. Quando alguém fraquejar, não vá fofocar dele. Não vá falar, eu avisei, quem mandou? Como se nós não tivéssemos a mesma capacidade de fazer até pior. Isso aqui é um contexto de uma mutualidade. Olha aqui que Paulo fala em Gálatas 6:1, meus irmãos. Gálatas 6:1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, não bravura, brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, não vai corrigir, achar, eu sou melhor. Cuida da tua vida. Se coloque diante de Deus. E ele diz, no verso 2, levai as cargas uns dos outros. Se nós somos ver as mutualidades cristãs, o dever que nós temos de cuidar uns dos outros, não, ou então nós estamos no caminho de Caim. Quando Deus chamou, ele falou assim, cadê seu irmão? Ele falou assim, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Não quero saber dele não. Muitas vezes nós agimos assim.
Já foi falado que muitas vezes a igreja é o único exército que guarda, que deixa os seus feridos para trás. Pessoas feridas que a gente não quer se aproximar, não quer. E Tiago está falando, se alguém se desviar, se alguém estiver sendo enganado, porque todo pecado ele precede uma doutrina errada, uma heresia. Ele começa a crer em algo errado e ele vai ter um comportamento errado. Exortar o irmão, muitas vezes a igreja faz isso por meio da disciplina, às vezes exortação pessoal, oração, exortação em amor, mas você chamar a pessoa no erro, mostrar biblicamente, isso não tem base bíblica, está errado, você está enganado. E gastar tempo com a pessoa e andar junto e mostrar na palavra, não é mostrar a minha opinião, mas mostrar na palavra. Deus usa a instrumentalidade humana para mudar a vida de outras pessoas. Funciona mais ou menos assim, numa equação simples, meus irmãos. Nós precisamos de Deus para amar as pessoas. E continuamos precisando das pessoas para continuar amando a Deus. Ninguém consegue ter uma vida sozinho, solitário. Por que Deus instituiu a igreja? Que nós precisamos do corpo para continuar firmes na fé. Agora, se alguém se afasta e eu corto ele, poderia ser, porque tem o contexto da apostasia, daqueles que foram iluminados, mas não foram regenerados, e que se abandonaram. Mas o contexto aqui, acompanhando, parece ser de pessoas que eram cristãs, e que por alguma razão estavam enganadas, estavam correndo o perigo de acreditar numa mentira, estavam se desviando, não negando, mas estavam se desviando. Mateus Henry diz assim, quando alguém se desvia da verdade, isto é, do Evangelho, seja em opinião ou na prática, devemos nos empenhar em trazê-los de novo à regra. Erros de discernimento e erros na vida, em geral, caminham juntos. Existe algum erro doutrinário no fundo de todo fracasso na prática. Por isso que pregar a verdadeira teologia, a Bíblia, é fundamental para nós termos uma vida saudável e correta diante de Deus. Nós somos responsáveis por cuidar uns dos outros. Hebreus 3:12 e 13, olha só o que diz. Um texto bem conhecido, Hebreus 3:12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Exortai-vos, contexto da igreja, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortação mútua. A questão é, meus irmãos, quando alguém se afasta, quando alguém está se afastando do Evangelho, está tendo uma vida em pecado, está esfriando na fé, qual o primeiro órgão que nós mexemos? É a língua para criticar ou é a mão para ajudar? É a língua para orar por ele, para ir atrás dele, para mostrar preocupação? É julgamento? Ou é afastar? Isso aí é orgulho nosso. Eu não faria. Nossa, está vivendo dessa forma. Nossa, ouve todo dia o Evangelho está fazendo isso. Como se nós não pudéssemos estar fazendo pior, meus irmãos. Por isso que a Bíblia tem de cuidado. Tem de cuidado. O texto termina assim. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. É claro, meus irmãos, Deus usa pessoas, nós sabemos que quem converte, quem regenera é o Espírito Santo. Aqui é o contexto de que Deus usa alguém para fazer com que essa pessoa volte para o caminho, através de uma exortação bíblica. Se ela tem o Espírito Santo vai usar aquilo para converter, virar 180 graus, parar de ir naquela situação. E Deus usa a igreja, irmãos, para que você corrija e nós sermos corrigidos. E a Bíblia diz que quem faz isso, quem converte o pecador que estava no caminho, salvará da morte, porque se ele não era um cristão, e Deus te usa para pregar o Evangelho e Deus regenerar, você está salvando ele da morte eterna. Você está sendo um instrumento de Deus para Deus tirá-lo da morte eterna. Se ele era um cristão, o que parece aqui para nós, que ele estava desviado, ele está entrando por um caminho de pecado, com um caminho de morte, que vai cada vez mais destruir a vida dele, a comunhão dele com Deus. Se ele for salvo, ele nunca vai perder a salvação, mas ele vai estar vivendo cada vez pior e vai responder diante de Deus por isso. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que a um homem parece bom, mas o fim deles é a morte. Então nós temos que pensar que nós temos essa responsabilidade
de pregar a palavra, de exortar uns aos outros. E a alma dele cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, quando nós falamos do amor de Deus, essa pessoa ela é regenerada, o amor de Deus cobre multidão de pecados. E quando nós agimos com o amor cristão, meus irmãos, que nem o Gabriel trouxe, buscando a reconciliação, a confissão, o perdão, orando pelos outros, tratando de problemas, nós estamos cobrindo os pecados, não no sentido de esconder, mas nós estamos jogando o sangue de Cristo para cima deles. Então vai haver vida, vai haver vitória, porque não há como nós frutificarmos em graça onde há uma vida na prática do pecado. Então Tiago termina de forma bem pastoral essas 3 exortações. Cuidado com os juramentos falsos, cuidado com usar o nome de Deus em vão. Ore pelas pessoas, busque reconciliação, ore pelos outros, ore pela Deus, confesse os nossos pecados, que a vida do cristão é uma vida não solitária, mas uma vida de corpo.